O jogo emocional só te afeta quando você não domina o tabuleiro interno. Há momentos em que o homem se sente confuso, esvaziado, dividido. Ele começa a perceber que algo está errado, mas não consegue nomear o que é. Sente que está sendo puxado para uma dança invisível, onde cada passo que dá parece guiado não por sua vontade, mas pela expectativa da outra pessoa. Ele diz sim quando quer dizer não. Tolera pequenos desrespeitos, esperando que isso o torne mais amado. Se esforça mais a cada dia e, mesmo assim, sente-se cada vez menos reconhecido. É nessa névoa que a manipulação emocional se instala, de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível. Mas ela cresce. Esse homem, muitas vezes, não é fraco. É apenas emocionalmente mal orientado. Nunca lhe ensinaram que a sede por aprovação é uma forma de dependência, que o excesso de compreensão pode virar submissão, que a ausência de limites claros abre espaço para jogos disfarçados de amor. Ele achava que amar era estar sempre disponível, que demonstrar interesse era correr atrás, que ser paciente era aceitar tudo. E aos poucos vai perdendo o centro, a clareza, a própria dignidade, sem perceber. O estoico enxerga essa dinâmica com outros olhos. Ele não busca vencer ninguém, mas tampouco se permite ser vencido por si mesmo. Seu objetivo não é manipular, revidar ou disputar poder, é observar, é perceber a raiz dos seus próprios movimentos. É cultivar um tipo de silêncio que não é passivo, mas profundo. Um tipo de firmeza que não grita, mas que se faz sentir. O homem estoico entende que todo jogo emocional só se sustenta onde há um homem emocionalmente desestruturado. Só há manipulação onde há dependência. Só há domínio externo quando o interno está abandonado. E por isso ele se volta para si. Não com dureza, mas com responsabilidade. Ele começa a se perguntar: por que isso me afeta tanto? Por que reajo sempre do mesmo jeito? O que em mim ainda busca ser escolhido em vez de se escolher primeiro? Essas perguntas são as chaves. Porque o jogo só vira quando a atenção deixa de estar nela e se volta para você. Esse homem, antes ansioso por respostas, agora encontra poder no silêncio. Antes buscava sinais, agora constrói direção. Antes tentava entender o que ela sente, agora investiga o que ele mesmo sente, pensa, precisa. E nesse movimento algo muda. A mulher percebe, o ambiente percebe. Porque há uma diferença profunda entre um homem que busca ser amado e um homem que já se ama o suficiente para não aceitar menos do que respeito. Este não é um vídeo para ensinar truques, nem um manual para controlar mulheres. É um chamado à sua integridade, à sua soberania emocional, à sua consciência mais profunda. Você não precisa reagir a tudo, nem correr atrás de ninguém. Você só precisa lembrar do que está construindo dentro, porque quando um homem encontra essa estrutura, ele se torna o próprio eixo. E aí, nenhuma manipulação o arrasta mais. Ele identifica o jogo sem cair nele. Há um tipo de olhar que vê além das palavras, um tipo de presença que percebe o que está escondido por trás de gestos sutis. O homem estoico carrega essa visão. Ele não é ingênuo diante dos jogos emocionais, mas também não se torna cínico. Ele observa com neutralidade, como quem compreende a natureza de algo sem precisar julgar ou reagir de imediato. A maioria dos homens não vive assim. Estão sempre reagindo, como peças movidas por forças invisíveis. Ela se afasta um pouco, e ele corre atrás. Ela muda o tom, e ele tenta consertar. Ela silencia, e ele se desespera para entender o que fez de errado. Não percebe que cada movimento seu está sendo guiado não pela consciência, mas pelo medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho. E é nesse medo que o jogo começa. Mas o homem estoico
Ao identificar esse padrão, escolhe algo diferente. Ele não entra no jogo, não por orgulho, mas por clareza. Ele reconhece que certas atitudes não são apenas comportamentos isolados, são convites sutis para entrar num ciclo vicioso. São testes emocionais, provocativos, confusos, silêncios calculados, ciúmes fabricados, distanciamentos estratégicos. Tudo para ver se ele perde o controle, tudo para medir o quanto ele está disposto a se sacrificar por atenção. Mas o homem centrado responde com presença. Ele vê, mas não se agita. Ele sente, mas não se desespera. Ele percebe o jogo e escolhe não jogar, porque entende algo profundo. Quanto mais previsível você for emocionalmente, mais controlável se torna. Se cada gesto dela gera uma reação sua, ela passa a guiar a dinâmica. E aí, você não vive mais a sua vida. Você gira em torno do comportamento dela. A resposta do estoico é o silêncio ativo. Ele observa o afastamento e continua firme. Ele percebe o teste e não muda sua essência. Ele ouve a provocação e apenas respira. Ele sabe que o poder está na imprevisibilidade, não por jogo, mas por estabilidade. Um homem que não se abala facilmente cria desconforto em quem esperava manipulação. E esse desconforto revela quem está diante dele. Não reagir não é indiferença, é força emocional, é ter consciência de que nem tudo merece resposta e que nem toda provocação precisa de confronto. Às vezes, o silêncio comunica mais do que 1000 palavras. Às vezes, não responder é a resposta mais poderosa que existe. O homem estoico não precisa vencer ninguém. Ele só precisa permanecer inteiro. E por isso, quando vê o jogo, ele o reconhece, mas não participa. E essa escolha muda tudo. Ele nunca negocia sua dignidade por afeto. Há um limite invisível dentro de todo homem. Um ponto onde termina o que ele oferece por amor. E começa o que ele precisa preservar por respeito próprio. Mas muitos cruzam esse limite sem perceber. E fazem isso com o coração cheio de boas intenções. Acreditam que ceder é amar, que se adaptar é nobre, que dizer sim, mesmo quando o corpo grita não, é o preço que se paga para manter alguém por perto. Só que a alma sabe quando está sendo vendida em parcelas, sabe quando cada gesto de afeto custa uma pequena renúncia interna. A voz muda de tom, a postura começa a ceder, o olhar, antes firme, passa a buscar a aprovação. E o que era presença se torna dependência. O homem, aos poucos, se desconstrói, não por evolução, mas por medo da perda. O homem estoico não permite esse processo, porque ele entende que afeto sem dignidade não é amor, é submissão disfarçada de romantismo. Ele sabe que a dignidade não é um luxo, é estrutura. É o pilar invisível que sustenta sua integridade. É o que o impede de se dobrar quando o outro começa a testar seus limites, impor condições ou usar o medo de abandono como forma de controle. Ele não se dobra para manter quem o desrespeita. Ele não implora por atenção, resposta ou validação, porque ele conhece seu valor. E não há nada mais magnético do que um homem que prefere perder alguém do que se perder de si mesmo. E aqui entra a essência do pensamento estoico. Se algo for tirado de ti sem justiça, não era teu. Se não era teu, não vale tua paz. Essa frase não é apenas filosófica, é uma âncora para o espírito. Porque há momentos em que a mulher se afasta esperando ver desespero, e o homem estoico, em vez disso, oferece silêncio. Há momentos em que ela impõe condições esperando submissão, e ele, com serenidade, se retira, não por frieza, mas por clareza. Ele não vive para ser escolhido, ele já se escolheu. E por isso, toda tentativa de manipulação encontra uma barreira. A integridade inegociável. Esse homem não precisa dizer que se respeita. A forma como ele se posiciona comunica tudo. Ele pode gostar intensamente, se envolver, se entregar, mas jamais às custas da sua paz.
e isso o torna raro. Porque a maioria ainda acredita que amor é insistência, que insistir é prova de merecimento. Mas o homem estoico compreendeu: quando é preciso implorar, já se perdeu a reciprocidade. Ele é firme, não por orgulho, mas porque entendeu que dignidade é a base de qualquer relação que se pretende saudável. E por isso, se o preço do vínculo for a sua essência, ele escolhe o caminho da solitude, não como fuga, mas como preservação. Essa decisão muda tudo, porque quando um homem não negocia sua dignidade, ele deixa de ser manipulado e começa, enfim, a ser respeitado. Ele entende a diferença entre reação e resposta. Há uma linha invisível entre agir no calor do momento e agir com consciência. Essa linha é a fronteira entre a prisão emocional e a verdadeira liberdade. Reagir é se deixar dominar pelo impulso, pela emoção que grita mais alto. Responder é escolher, com calma, qual atitude vai servir ao seu propósito, ou simplesmente manter sua integridade. O homem comum vive no automatismo da reação. A menor provocação vira tempestade. Um comentário distante vira ataque pessoal. A dúvida se torna aflição, porque ele não aprendeu a pausar, a respirar, a observar. Ele é escravo do imediato, do que sente, do que pensa que deve sentir. O estoico é diferente. Ele pratica a tríade que muda o jogo: observar, respirar, responder apenas se necessário. Esse método não é fraqueza, é força concentrada. É a escolha consciente de não alimentar o caos, de não ceder à pressão do ego. Responder com calma cria espaço para o outro refletir. Porque quem só reage transmite necessidade, insegurança, fragilidade. Quem responde transmite controle, autoridade, serenidade. Isso não significa ignorar o que acontece. Significa reconhecer que nem toda provocação merece ser enfrentada. Muitas vezes, o silêncio ou a não ação valem mais do que 1000 palavras. Existe um poder imenso no tempo que você dá para si mesmo antes de agir. Uma pausa de poucos segundos pode evitar conflitos desnecessários, pode evitar arrependimentos, pode preservar sua paz. É como se o homem estoico tivesse uma armadura invisível, uma fortaleza interna que o protege das tempestades emocionais. Nesse espaço, ele não perde o controle, ele o conquista. Não se trata de ser insensível, mas de ser inteligente emocionalmente. É a diferença entre ser um barco à deriva, balançado por cada onda, e ser o capitão que escolhe o rumo, que sabe quando deixar o leme nas mãos do vento e quando segurar firme. Essa disciplina emocional faz com que ele não seja previsível, não seja fácil de manipular, porque resposta não é reação programada. É escolha profunda. E escolha só se faz quando há clareza, quando há domínio interno. Assim, no jogo das manipulações, ele nunca entrega sua força no impulso. Ele aguarda, ele a direciona. Ele sabe que a vitória não está na guerra de palavras, mas no controle da própria mente. Ele assume o controle da narrativa interna. A maior batalha acontece silenciosamente dentro de nós. Enquanto o mundo observa o que fazemos, poucas pessoas sabem do conflito que se desenrola na mente, onde palavras não ditas, julgamentos e histórias antigas lutam pela atenção. A narrativa interna é o roteiro invisível que determina como você se sente, como reage, como vive. O homem que ainda se deixa dominar pelos jogos externos perde porque não controla o que acontece dentro dele. Ele repete perguntas dolorosas como: por que ela fez isso comigo? O que eu fiz de errado? Será que não sou suficiente? Essas perguntas, embora pareçam buscar respostas no outro, na verdade ecoam a insegurança e a dúvida que já habitam seu próprio pensamento. O estoico, por outro lado, vira o foco para dentro. Em vez de culpar o mundo, ele pergunta com coragem e honestidade: por que isso me afeta tanto?
que parte de mim ainda busca aprovação lá fora. O que eu posso controlar nessa situação? Ele entende que a verdadeira liberdade nasce quando você domina a própria mente, quando você escolhe a narrativa que quer alimentar, quando não permite que o passado, as feridas ou o ego ditam suas emoções. Dominar a narrativa interna é como ser o editor da sua própria história. É decidir o que merece ser publicado e o que deve ficar arquivado. É reconhecer que ninguém tem o poder de te deixar mal se você não der essa permissão. Essa consciência é um divisor de águas. Ela tira o homem do papel de vítima e o coloca na posição de protagonista da própria vida. Esse controle mental não apaga a dor, não anula o desconforto, mas ele transforma o modo como você convive com eles. Em vez de ser refém dos gatilhos externos, você é mestre dos seus próprios impulsos. Em vez de carregar mágoas, você aprende a liberar o que não serve mais. É aí que o jogo muda de verdade. Porque quando o homem sabe que o adversário mais difícil é ele mesmo e que a verdadeira batalha é interna, ele para de perder energia com conflitos externos. Ele olha para dentro, fortalece sua fortaleza mental e constrói uma paz inabalável que nenhuma manipulação pode derrubar. Essa presença, construída a partir do autodomínio da mente, é o que torna um homem realmente incontrolável. Ele cria uma presença que não precisa ameaçar, apenas existir. Há um poder silencioso, quase palpável, que emana daquele que já não precisa provar nada a ninguém. Não é um poder que vem de gritos, imposições ou tentativas desesperadas de controle. É uma força calma, que preenche o espaço sem ocupar demais, que impõe respeito sem exigir submissão. Essa é a presença do homem que domina a si mesmo, uma presença que simplesmente existe, e isso já é suficiente para transformar o ambiente ao seu redor. Essa presença nasce da clareza interna, da convicção profunda no próprio valor e na própria missão. É um peso leve, paradoxal, que não se rende às tempestades emocionais. Enquanto muitos se desgastam tentando controlar as situações externas, ele sabe que a verdadeira autoridade vem do domínio interno. A mulher percebe isso de forma instintiva, não pelo que ele diz, mas pelo que ele não precisa dizer. Não existe ameaça em sua postura, porque sua força não se baseia em confronto, mas em equilíbrio. Ele não precisa intimidar para ser respeitado, ele simplesmente é. Cada movimento seu transmite uma mensagem clara. Aqui está alguém que sabe quem é, que escolhe onde investir sua energia, que não se curva para agradar ou para ganhar aprovação. Esse tipo de homem não disputa poder. Ele irradia poder. Pense em figuras como Tommy Shelby, cuja presença altera qualquer sala sem que ele precise levantar a voz. Ou Maximus, do filme Gladiador, que com um olhar e uma postura firme mostra que não está ali para jogar, mas para governar sua própria alma. Ou ainda Marco Aurélio, cuja serenidade e autoridade interior são exemplo máximo de poder silencioso. Essa presença poderosa não é um acidente ou sorte, é fruto da prática diária do autodomínio. É o resultado de escolhas conscientes de não se deixar levar pelo caos emocional, de manter o centro mesmo quando tudo ao redor tenta puxá-lo para fora do eixo. Quando um homem constrói essa presença, ele se torna imune às manipulações, pois não existe espaço para dúvidas, carência ou necessidade de aprovação. Ele não precisa usar palavras para impor limites. Seu silêncio já é um limite claro. Ele não precisa agir para provar seu valor. Sua existência já o prova. Isso mexe profundamente com as pessoas à sua volta, especialmente com as mulheres, que buscam não apenas um parceiro, mas uma âncora, uma segurança emocional, que poucos homens hoje conseguem oferecer. No final, o jogo não está em vencer ou dominar o outro. Está em conquistar a si mesmo, em ser tão inteiro que sua simples existência já redefine o que significa poder.
O verdadeiro poder é ser inafetável por jogos. A força que realmente importa não está na capacidade de dominar os outros, mas na impenetrabilidade diante dos jogos emocionais que eles tentam impor. Quando você conquista seu próprio centro, quando você domina seu mundo interno, nada externo consegue te derrubar. O homem estoico não é movido pelo desejo de vencer disputas passageiras ou de provar algo para o mundo. Ele joga um jogo diferente, o jogo da honra, da clareza, da presença verdadeira. Ele não entra em batalhas que não valem a pena, porque já sabe onde está seu valor e não precisa reivindicá-lo. A manipulação emocional perde o efeito quando encontra um espírito inabalável. É como tentar mover uma rocha firme. Não importa a força aplicada, ela não cede. Esse homem vê, entende, respeita, mas jamais se dobra. Ele não busca agradar nem convencer. Ele simplesmente vive com autenticidade, com autocontrole e com propósito. E é exatamente por isso que o jogo vira. Porque ele não joga para ganhar aprovação. Ele joga para viver em consonância com sua verdade e sua missão. Ser inafetável não é ser insensível. É ser sábio, é ser livre. E essa liberdade é o poder que nenhum outro pode tirar.